Continuando a aula, meus queridos alunos, então nós temos outros indicadores de morbidade. O de morbidade trata-se basicamente avaliar a proporção, a taxa de pessoas doentes em determinada população, de acordo com algumas características relacionadas a essa população ao meio que ela vive ou que ela mora dentro de determinado tempo. Ele é extremamente importante para nós sabermos qual é o grupo de pessoas que está tendo determinada doença em determinado ponto do tempo naquela população. Sabemos as características e, a partir disso, estabelecemos fatores de exposição e de risco. Uma vez feito isso, nós vamos conseguir identificar na população as pessoas que têm características e fatores de risco para ter determinada doença, mas que ainda não estão doentes, e aí nós vamos conseguir intervir, afastando essas pessoas da possibilidade do risco de morrer ou ter aquela determinada doença. Vamos pegar aqui um exemplo, vamos pegar a atualidade. O Covid-19, né? Quem são as pessoas que têm maior risco de ter doenças graves por Covid-19 e tem um prognóstico ruim? Hoje nós sabemos que são especialmente os idosos, pessoas com doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, mas principalmente os idosos. Vamos pegar como os idosos. Então, os idosos, quando eles infectados pelo o SARS-CoV-2, eles têm maior chance de evoluir para um estado mais grave e maior chance automaticamente de morrer. Ao sabermos disso, ao calcularmos, né, a proporção de pessoas entre os que têm SARS-CoV-2, os que têm maior chance de ir para evoluir para caso grave e detectar que são os idosos, nós vamos saber então que os idosos têm maior chance, ao ter o SARS-CoV-2, evoluir para um quadro mais grave. Então nós temos que criar medidas. Uma medida, isolar o idoso. Isolar de que forma? Evitar que ele entre em contato com outras pessoas que tenham essa doença, esse vírus. Para quê? Para que ele não adquira o vírus, para que ele não fique doente, porque se ele ficar doente ele tem uma chance de evoluir para um caso mais grave. Então é assim que a gente trabalha com os indicadores de mortalidade, de morbidade, para tentarmos identificar as características populacionais de acordo com uma doença, ver as populações que não têm aquela doença e ver como nós podemos criar ações para evitar que elas fiquem doentes. Tá? Então, essas são as principais formas de trabalhar a morbidade. Mais na frente nós veremos dois indicadores extremamente importantes para avaliarmos a morbidade, como a incidência e a prevalência. Então, voltando aqui, coeficiente de mortalidade. O coeficiente de mortalidade mais utilizado, o primeiro a ser utilizado, é o coeficiente de mortalidade geral. O que ele representa? Ele representa o risco de óbito numa comunidade em determinado tempo. Senão eu quero saber o seguinte: qual é o risco de alguém morrer em séries no ano de 2019? O cálculo é bastante simples. É só eu pegar o número de óbitos em séries no ano de 2019 e dividir pela população estimada para o 1º de julho do ano 2019 e multiplicar por 1000. Então, vamos pegar um dado hipotético. Vamos supor que em 2019 tenha morrido 300 pessoas em séries. Vou dividir os 22 mil habitantes de séries, população estimada, multiplicado por 1000. Com isso eu vou achar um indicador. Então temos um exemplo aqui. Vamos pegar o município de Trindade, estado de Goiás. No ano de 2005, em Trindade, ocorreram 419 óbitos, de todos os tipos, todos faixa etários, todas características. Morreram 419 moradores de Trindade. Nesse mesmo ano, tinha uma população estimada de mais ou menos 104 mil habitantes. Quando nós pegamos 419 óbitos em Trindade no ano de 2005, dividindo pelos 104 mil habitantes, multiplicando por 1000, nós vamos ter o quê? 4,20 óbitos para cada 1000 habitantes. Ou seja, em 104 mil em 104 mil habitantes, tivemos 419 óbitos. Mas se tivesse só 1000, nós teríamos 4,02 óbitos. Esse foi o risco de alguém ter morrido no ano de 2005 em Trindade. No entanto, ele não é utilizado para comparar nível de saúde de populações diferentes, porque
Aqui não está especificado faixa etária, não está especificado quais os tipos de doença que levaram essas pessoas a morrer, os fatores de risco. Então, existem várias variantes que podem determinar, influenciar no coeficiente de mortalidade geral. Ele é apenas um primeiro indicador para a gente ter uma noção de como que as pessoas estão morrendo. O ideal é a gente fazer especificar mais esses indicadores. Outro indicador bastante utilizado, e esse sim é de extrema importância, são os coeficientes de mortalidade relacionados ao início da vida. Então, o coeficiente de mortalidade infantil. Para o coeficiente de mortalidade infantil, antes de nós entendermos como fazer o coeficiente de mortalidade infantil, nós temos que entender 3 conceitos básicos. Primeiro, o que é nascido vivo, o que é óbito fetal e o que é óbito infantil. O que seria nascido vivo? Nascido vivo é a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independente da duração da gravidez, de um produto de concepção que depois da separação respira ou apresente qualquer outro sinal de vida. Ou seja, o que seria o nascido vivo? É o produto de uma concepção, ou seja, embrião, feto, alguma coisa assim, que independente da duração, se é com um dia ou se é com 40 semanas, 39 semanas. É lógico que com um dia seria quase impossível, né? Que depois da separação, ou seja, depois de ter cortado o cordão umbilical, esse produto de concepção, no caso da criança, apresente algum sinal vital. Então vamos lá. Professor, então se a criança nasceu, cortei o cordão umbilical, 1 minuto depois, ela morreu, é considerado nascido vivo? Sim. Tá? Sim. Eu cortei o cordão umbilical, apresentou algum sinal de vida e morreu logo em seguida, ele ainda é considerado nascido vivo. E o que seria o óbito fetal? Seria o mesmo produto de concepção que antes de fazer a separação da mãe, ou seja, cortar o cordão umbilical, ele já estivesse morto. Então o que seria o óbito infantil? A criança que nasceu viva, ou seja, produto da concepção que depois cortou o cordão umbilical, apresentou algum sinal de vida e morreu em qualquer momento antes de completar 1 ano de vida, ou seja, desde quando ela cortou o cordão umbilical, ela apresentou um sinal de vida e ela morreu nesse período até 364 dias, 11 horas e 59 minutos, é considerado óbito infantil. Então, com esses conceitos bem estabelecidos, nós vamos passar para frente. Então aqui nós temos um quadro mostrando algumas subdivisões. Então a primeira coisa que nós vamos entender, o que seria um nascido vivo. Nascido vivo é uma criança que depois do produto de concepção cortou o cordão umbilical e ela nasceu apresentou algum sinal de vida. Se ela morreu, nesse período, antes de completar 1 ano de vida, eu tenho aqui um óbito infantil. Tá? Eu tenho um óbito infantil. Desculpa. Então, eu tenho aqui um óbito infantil. Agora, se essa criança ela morreu entre o 27º dia de vida, ou seja, do 28º dia de vida, tá? Até 1 ano, de completar 1 ano, eu falo que isso é um óbito infantil tardio. Se ela nasceu viva e morreu antes de completar 28 dias de vida, eu falo que ela tem um óbito neonatal. Ou seja, então o óbito infantil eu posso dividir ele em 2 momentos. Um antes dos 28 dias e outro a partir do 28º dia. Se a criança morreu a partir do 28º dia antes de completar 1 ano, óbito infantil tardio. Se ela morreu antes de completar 28 dias, é óbito neonatal. A palavra neonatal, neo novo, natal nascimento, significa recém-nascido. Então o período que nós consideramos que a criança é recém-nascida é do nascimento até antes de completar 28 dias de vida. Então, recapitulando, criança que nasceu viva e morreu antes de completar 1 ano de vida, ela é considerada um óbito infantil. O óbito infantil dividimos em 2 partes. Se ela morreu depois do 28º dia de vida, antes de completar 1 ano, é óbito infantil tardio. Se ela morreu antes de completar 28 dias de vida, é óbito neonatal.
O óbito neonatal nós também dividimos ainda em duas partes. Até o 7º dia de vida, antes de completar 7 dias de vida, ou seja, de 0 a 6 dias, e outro de 7 até antes de completar 28 dias de vida. Se a criança nasceu viva e morreu após o 6º dia de vida, ou seja, do 7º dia até antes de completar 28 dias, ou seja, até 27 dias de vida, é considerado óbito neonatal tardio. E se ela nasceu viva e morreu antes de completar 7 dias, ou seja, de 0 a 6 dias, é considerado um óbito neonatal precoce. E temos um outro ainda, a criança que após a 22ª semana de gestação, ou que tenha mais ou menos 500 gramas, morrer antes de nascer, ou nasceu e morreu antes de completar 7 dias de vida, nós falamos que é um óbito perinatal. Peri significa próximo, natal, nascimento. Então, é uma criança que morreu próximo ao nascimento, ou seja, um óbito fetal, ou seja, nasceu morta ou natimorto, ou nasceu vivo e morreu antes de completar 6 dias de vida. Por que nós fazemos essas subdivisões? Porque do ponto de vista fisiológico, uma criança com um dia de vida até 10, 11 meses de vida, ela tem muitas diferenças e as possíveis causas podem ser diferentes. Então hoje nós conseguimos no Brasil, nos últimos 50 anos, reduzir muitos óbitos infantil tardio, mas ainda temos uma concentração das principais causas de óbitos infantil no período neonatal. Tá? E aqui está principalmente relacionado a problemas durante a gestação e problema durante o nascimento, com falta de infraestrutura necessária para atender o recém-nascido e a mãe durante esse período aqui. E com várias afecções, principalmente originadas no período perinatal, aqui no período no período antes do nascimento. Então, por isso que nós devemos destrinchar dentre as principais qual o indicador que está mais alto na minha população, para eu entender quais são os possíveis fatores de risco que estão influenciando no aparecimento de doenças que podem estar levando essas crianças a morrerem, ou após o 28º dia de vida, ou entre o 7º e o 28º dia de vida, ou entre de 0 a 6 anos, ou até mesmo antes de nascer. Se nós entendermos isso, nós vamos criar ações para interferir diretamente nas políticas de proteção à gestante e o recém-nascido, para evitar que nós tenhamos morte materna e morte também de crianças antes de completar o 1º ano de vida. E como é que nós calculamos o coeficiente de mortalidade infantil? É simples, nós pegamos todos os óbitos menores de um ano determinado, ou seja, nós pegamos todos os óbitos infantis e dividimos pela quantidade de nascidos vivos. E multiplicamos por 1000. Então, vamos pegar um dado hipotético, eu não tenho esses dados aqui de cabeça. Imagina uma cidade X, que nessa cidade nós temos aí 1000 nascidos vivos. Nós temos 1000 nascidos vivos. E desses 1000 morreram 10. Então nós vamos pegar 10 e dividir por 1000. E depois multiplicar por 1000. Ou seja, aí nós vamos achar a quantidade de óbito infantil. Se eu tenho 1000 e morreram 10, multiplicar por 1000, então vou ter o quê? 10 óbitos infantil para cada 1000 nascidos vivos naquela comunidade, naquele determinado ano. E o coeficiente de mortalidade neonatal? Mesma coisa, vou pegar as crianças que nasceram vivos e morreram antes de completar 27 dias e dividir pelo total de nascidos vivos e multiplicar por 1000. E o coeficiente de mortalidade pós-natal? O pós-natal é um infantil tardio. Tá? Vou pegar todos os óbitos das crianças que morreram de 28 dias a 364 dias de vida, dividir pelo total de nascidos vivos, aquele determinado ano, comunidade multiplicado por 1000. E o coeficiente de mortalidade perinatal?
como é que nós vamos fazer o coeficiente de mortalidade perinatal. Olha só, prestem bastante atenção nisso. Vou pegar todos os óbitos fetais, que são os natimortos, as crianças que nasceram mortas, ou seja, antes de cortar o cordão umbilical, elas já estavam mortas. A partir da 22ª semana de gestação, vou somar a todos os óbitos neonatal precoce. Quem são os óbitos neonatal precoce? As crianças que nasceram vivas e morreram antes de completar 7 dias de vida. E vou dividir por todos os nascidos vivos, mais todos os nascidos mortos, todos os óbitos fetais, e multiplicar por 1000. Com isso, pessoal, eu calculando esses indicadores, eu vou determinar onde é que a criança tem maior chance de morrer. Se é no período perinatal, se é no período neonatal ou se é no período infantil tardio. E vou identificar as possíveis causas que está levando essas crianças a morrerem nesse período tão precoce da vida, criar ações para intervir para reduzir a morbidade e automaticamente a mortalidade dessas crianças.